que essa pessoa não tá bem, não. A pessoa vive a amargura de alguma coisa. Amor, como que tá a sua energia? Vamos mexer mais um pouquinho. Vamos lá. Como que está a sua energia? Fecha seus olhos. Pede para o universo falar com você. Totalidade. 5 de paus. 5 de paus. É uma coisa assim que tá trazendo uma irritação para você. Trazendo uma ansiedade para alguns. Até um conflito aqui entre vocês. Pode ter outras pessoas no meio. Pode ter outras pessoas dando pitaco onde não é chamado. Pode ter, assim, família e outras pessoas, família, rivalidade, uma outra pessoa, né? Dando pitaco aqui. Vamos ver aqui como que tá a energia, como é a energia principal do relacionamento. A energia principal do relacionamento. Vamos lá. Eita. O bobo, né? Bobo, louco. Meus amores, o louco traz aqui a coisas de liberdade, né? Então, assim, alguém buscou dentro do relacionamento de vocês. Aqui a gente tá falando de pessoas que, neste momento, não estão conectadas. Bia, eu não sei eu não sei o que pensar desse relacionamento, eu não sei se é um relacionamento. A pessoa é estranha e eu não sinto segurança, porque o bobo traz aquilo que não é seguro, aquilo que desestabiliza. Ou, para alguns, um relacionamento onde a pessoa quer ter liberdade, ou pode ser vocês, queira ter uma tal liberdade, né? Então, aqui o que me fala? É alguém que, assim, tem uma paixão até que consome ali por dentro, a paixão que consome a alma. Mas pode ser que para alguns a pessoa tenha medo de se arriscar, para alguns viva na tolice de querer viver essa tal liberdade. Então, assim, busca novidades e talvez novidades que essa pessoa viva te traga insegurança. E eu sei que aqui tem uma pessoa que pode trazer, tá? Pode ser espelhado, pode. Pode trazer um certo problema, uma certa imaturidade, onde deixa que outras pessoas influenciem, fale, se meta. Mas eu sinto aqui uma vontade de se jogar, um desejo de se jogar. Mas tem algo que é inconstante, que não traz aquela constância, aquela segurança. E isso deixa meio que vocês perdidos, vocês com conflito dentro de vocês. Se eu me jogar, essa pessoa vai segurar a minha mão. Se eu me jogar, essa pessoa vai se jogar. Então, assim, aqui existe uma fase confusa dentro da vida desse relacionamento, que precisa de um ponto de partida. Agora, que ambos aqui precisam se libertar de alguma coisa, despertar alguma coisa, deixar o velho para trás, deixar algo que atrapalha, de repente a falta de compromisso, parar de meter os pés pelas mãos. Se a pessoa for amante da liberdade, tem que soltar, não ter responsabilidade. O relacionamento é via de mão dupla, né? Tem que vir a responsabilidade dos dois. Mas o bobo fala de algo que pode vir a surpreender. E essa pessoa, que eu não sei o que está acontecendo entre vocês, vem vibrando no 3 de espadas, que é o sofrimento, né? Vamos lá. Vamos ver o que mais a espiritualidade traz aqui. Como que está? Como que essa pessoa
vê a situação. Como se a pessoa vê a situação, que ele vê da situação. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros quer tomar uma posição, quer tomar uma atitude, quer fazer algo, mas algo impede. Tem algum empecilho aqui, tem alguma coisa que impede do relacionamento acontecer, meus amores. Então, assim, é uma pessoa que não vem transparecendo também, que está sentindo, que está sofrendo. Já pensou aqui em dar um passo, dar um rumo, em se jogar como louco, como bobo, mas tem algo que impede. Eu acredito que tenha questões aqui de pessoas próximas a essa pessoa que acaba impedindo. E acredito que você é uma pessoa que traz aqui uma pessoa de atitude. Você é uma pessoa de atitude. Então, o que essa pessoa vê da situação? Vê da situação que ela está sendo meio negligente, meio displicente aqui, né? Que ela não está aproveitando o que deveria aproveitar. Então tem uma inércia dessa pessoa, dela querer assumir o risco. Aqui fala de ter que assumir o risco. Enquanto o 5 de paus, ele traz aqui algum conflito em família, que talvez vocês não queiram estar entrando em brigas. Só que entrando em brigas, não querem, estão tentando não entrar em desentendimento, em conflitos. E isso tem a ver para evitar algum problema dentro de pessoas muito próximas, que pode ser familiares. Então, o que eu vejo aqui, meus amores, é uma pessoa que tá em passos lentos. O Cavaleiro de Ouros fala disso, que fica na inércia, fica não demonstra, não fala muitas coisas que sente. Já passou no pensamento em resolver, já passou no pensamento em ir, né? Ir além, sabe? Em se jogar, mas alguma coisa vem dificultando. Mas vamos lá. Vamos ver o que mais aqui a espiritualidade fala. O que você esperava ou espera dessa pessoa? Vamos lá. Cavaleiro de Paus. Então, essa pessoa vem no Cavaleiro de Ouros, que é aquela coisa assim, bem devagar, bem devagarzinho mesmo, né? A pessoa que pensa muito, que pondera, que coloca. Cara, assim, acaba colocando muitas dificuldades, mas que cria no pensamento. Por quê? O que você esperava era uma atitude dessa pessoa. Essa pessoa tinha que ter uma atitude em relação a você. E aqui fala de disputa, o 5 de paus, o cavaleiro também fala de disputa. Pode ser que tenha uma disputa aqui, não é para todo mundo, mas tem que disputar alguma coisa, e isso traz um conflito muito grande e onde chegou a renúncia, ao dar um passo para trás. Só que a energia é muito intensa. Acredito que você seja uma pessoa mais impulsiva e essa pessoa uma pessoa mais retraída. Você é aquela pessoa que vai com tudo. A intenção é de fazer acontecer, uma pessoa muito determinada. E essa pessoa é mais devagar. Agora, entre vocês, essa conexão, essa história ainda existe. Para essa pessoa, essa história também ainda existe. Porque você é um desejo para essa pessoa. Um desejo. Então você é uma pessoa que chama a atenção dela, só que você esperava que essa pessoa se jogasse. Ou essa pessoa soltou sua mão quando você se jogou aqui dentro desse relacionamento. Ela não se jogou na mesma proporção que você. Ela se prendeu mais. Então, assim, o que eu vejo aqui? Eu vejo que você esperava que essa pessoa rompesse algum obstáculo, rompesse alguma barreira e fosse atrás de viver esse sonho junto com você, porque o sonho é de ambos. Aqui, ó, eu não sei o que está acontecendo, que essa pessoa, ela não
age, ela não toma uma atitude. E com isso, ela vem sofrendo. Tanto que a primeira carta que abriu aqui, ó, foi o 3 de espadas. E o 3 de espadas fala que a pessoa está num tempo de pensamento. O foco dessa pessoa hoje está na ruptura, porque o 3 de espadas fala de ter rompido, de ter separado, de romper. Então, para muitos aqui, mesmo que ainda se falem, se ainda se falam, se ainda tem portas, né, assim, para que vocês se falem, houve aqui um romper, houve aqui um aborrecimento, que pode ter sido causado por alguma conversa de alguém que falou, por alguém mal intencionado que se meteu, né? Então, assim, hoje eu sinto uma pessoa no sofrimento, mas também traz aqui a energia de ter um rancor por alguma coisa. E assim, os nervos, o nervo, a sua energia de estar com o nervo à flor da pele. Então, tem uma questão aqui que gerou uma certa raiva. Só que aqui eu falo para você, não guarde mágoa. Embora você tenha se desencantado, tenha tido, assim, o dissabor, o desprazer, né, o desgosto de ter acontecido alguma coisa que te deixou insatisfeita, eu vou te dizer, hoje essa pessoa traz aqui o descontentamento e a frustração por algo que aconteceu. Se te decepcionou, traz essa tristeza. Só que tem alguma coisa aqui no Rio, tá? E eu acredito que sejam outras pessoas. Pode ser a data, pode ser filhos, pode ser parentesco, mãe, irmã, sabe? Parentesco, amigos muito próximos, uma ex ou uma pessoa que essa pessoa se envolveu. Então aqui eu vejo que para vocês, eu acredito que já estejam cansadas de promessa, né? E essa pessoa, ela traz aqui na leitura uma certa inércia e uma certa fraqueza em tomar alguma posição de alguma coisa. Só que é no sofrimento que as coisas mudam. Porque se já vem no pensamento que vê da situação agora, neste momento que você está assistindo, se vê ali que tem que dar um passo, que já pensou em dar um passo, em ir além, em fazer alguma coisa, já que alguma coisa atrapalha, alguma coisa bloqueia, já é um grande passo, né? Porque a pessoa não colocou uma pedra. Eu sinto aqui uma pessoa que vem trazendo o sentimento de ter que resolver algo que ficou mal resolvido. E acredito aqui que você tenha sido franco com essa pessoa. Tipo, sim, me entreguei demais, acreditei demais. Para alguns pode ter um desapontamento, pode ser que você tenha se desiludido com essa pessoa por alguma mentira que ela contou, ou alguém falou alguma mentira, essa pessoa acreditou naquilo e não acreditou em você. Ou para alguns pode falar que de ter rompido por ter se sentido traído, a dor de se sentir traído, de ter acreditado demais. Então tem um ressentimento, né? E tudo aqui acabou se desalinhando. Só que é alguém que traz choro, traz lágrimas. É alguém que chora, traz lágrimas aqui. Vamos lá. O que essa pessoa sente agora? O que essa pessoa sente agora? 8 de copas. Meus amores, o 8 de copas é a dor do abandono. Você vê que vem o sofrimento. Aqui, a pessoa meio desesperançosa. Você espera uma atitude dessa pessoa e essa pessoa desesperançosa. Como assim, Mia? Porque olha aqui, ó. O 8 de ouros, a pessoa devagar, a pessoa no age. Aí vem com esse 8 de ouros, 8 de ouros, de 8 de copas, mais ou menos. Ó, 8 de copas. Vem com esse 8 de copas, falando de se arrepender, do arrependimento, de ter
deixado algo, ou de ter soltado a mão, mesmo querendo, ou de não ter acreditado. E acredito que essa pessoa pode, hoje, estar tendo conhecimento de algo que ela não tinha. Hoje, ela pode ter sido também vítima de uma mentira, caído numa ilusão, né? Então, o 8 de copas, como essa pessoa se sente agora? Essa pessoa aqui, existe um afastamento, tá, gente? Que o 8 de copas é, mesmo querendo, acabou. Mesmo amando, deixou para trás, né? Mesmo querendo muito ficar. Então, existe um afastamento aqui grande, físico, emocional. Só que, antes, no início, essa pessoa podia achar que era o dono da razão ali, né? Que estava certo, que o que aconteceu. Tipo assim, deu ouvidos a alguém, vamos lá, e acreditou naquilo, né? Ou deixou para trás, achando que seria melhor seguir em frente. E eu não vou dizer isso exigiu sacrifício. E pode ser que você possa ter descoberto alguma coisa e você tenha deixado para trás isso aqui, para não ficar se desgastando mais com pessoas que estavam ao redor. Ou pessoas que estavam ao redor sabiam da situação e você foi pego de surpresa, foi surpreendido quando todos sabiam. Por isso que eu sinto aqui que teve um conflito e teve um desapontamento seu, não só com essa pessoa, mas com pessoas próximas, perto. E aí eu sinto o dar as costas. Então, assim, é como se você tivesse se jogado de cabeça, só que não tinha profundidade isso aqui, né? Então, é deixar o que não estava acrescentando. O que não tá. Você tirou essa pessoa de um pedestal. Abriu mão de algo, porque esse alguém aqui foi pela cabeça dos outros, foi na vida de alguém. Então, assim, tem uma grande mudança da sua parte aqui de entrega para essa pessoa e pessoas que conviveram aqui. Então, fala de crise, fala de rompimento. Então, o que que essa pessoa sente? É uma pessoa que traz aqui uma grande tristeza. Uma grande tristeza. É isso que ela sente. E vem aqui, ó, falando nesse momento. Vamos lá, o que que essa pessoa pensa agora? Pensa aí nessa pessoa, vamos lá. Não esquece de deixar o seu joinha. 8 de copas, 7 de copas. Essa pessoa, 7 de copas, essa pessoa, além de carregar essa tristeza, é uma pessoa que rompeu, separou, se afastou, se distanciou e hoje olha para trás, olha aqui, ó, olhando para trás. Olhando para trás. Foi em frente, mas com o olhar para trás. E é uma pessoa que tá cabisbaixa, é uma pessoa que o que pensa agora? Essa pessoa tá perdida. Cara, essa pessoa, ela acreditou demais em alguém, em alguma situação. E hoje ela chora pelo leite derramar. Porque você vê esse 7 de copas aqui, traz essa pessoa perdida, confusa, e o 7 de copas fala de confusão, assim, de mal entendido, de dificuldade. Essa pessoa teve de dificuldade de enxergar uma verdade que estava um palmo do nariz dela. E agora essa pessoa aqui traz a mente perdida, não tá sabendo como agir, como lidar com o que tá passando. Se você foi alguém que correu muito atrás para fazer isso dar certo, para abrir os olhos dessa pessoa, que o caminho que ela estava seguindo não era um caminho correto,
É como se essa pessoa hoje tivesse tirado um véu, uma venda dos olhos, né? Você projetou muitas expectativas nessa pessoa. Eu sinto isso. E ela é como se ela, eu sinto que é como se ela não tivesse ficado do seu lado. Ela não ficou do seu lado, você esperava mais. Você esperava mais dessa pessoa. E hoje eu sinto que você vem superando algumas dificuldades, sabe? Assim, passa mil coisas pela sua cabeça, mas você vem superando. E eu vejo aqui, nessa leitura, essa pessoa olhando para trás e olhando para algo. E traz muito noite aqui para mim. Noite, raiar do sol. O sol raiando, o sol se pondo, viu a lua. Aqui me traz. Essa pessoa tá trazendo, vivendo um sofrimento à noite. Ou uma pessoa que não dorme, uma pessoa que às vezes que vem acordando de madrugada ou varando a madrugada, olhando alguma coisa, sentindo uma grande tristeza, tá? Porque até tem um virar de costas. Vamos lá. Deixa eu ver como que essa pessoa te vê em relação a ele. Como ele te vê, ele ou ela, em relação a ele. Como que a pessoa te vê. Eita, pulou aqui mais menos. Como? Vamos lá. Rei de paus. Né, aqui é sangue na boca, né? Essa ilustração desse vampiro. Mas assim, em relação a essa pessoa com sangue nos olhos, tipo, com vontade de falar pra pessoa, tem uma cobra aqui, ó. Aqui, meus amores. Alguém usou uma pele, né? Uma pele, só que trocou de pele, não conseguiu sustentar algo aqui. Bíblia, você tá falando isso, é porque eu tô sentindo aqui que teve uma questão de ter se desencantado, mas não foi só com essa pessoa, foi com pessoas envolvidas e pessoas próximas. É como se alguém aqui, além dessa pessoa, alguém que você confiava muito, dentro do relacionamento de vocês, foi desleal. Porque aqui fala de infidelidade. E assim, algo foi falado, algo foi mencionado, tá? Algo foi mencionado aqui que não foi legal. E tem arrependimento. E você se posicionou. Aqui, como tiver em relação a ele, você se posicionando e tratando até com uma certa arrogância. Bia, eu não falo com essa pessoa mais. Então, tipo, se alguém vem te falar, alguém próximo a essa pessoa vem falar, porque tem um leve trás aqui. Se alguém vem falar, você não quer mais saber dessa pessoa porque tá chateado. Não, você controlando assim, controlando a situação, né? Agora, que tem muita atuação física, que tem muito desejo, tem muito desejo. Só que teve uma má conduta. Teve uma má conduta dessa pessoa, né? Se a pessoa pudesse pedir alguma coisa a você, se a pessoa que chora, que pediria? O que dá um sentimento no coração e no pensamento dela? O que pediria, o que falaria, né? O que pediria, o que falaria? Eita, pô, meu colo. 10 de copas. Primeiro, eu acredito o 10 de copas, que é o sentimento enraizado, né? Tipo, eu acho que pediria desculpa por não ter confiado e acreditado em alguém que tem um amor incondicional. Em alguém que
compartilhou, que compartilhe, né? No amor sem medidas, do carinho e tudo. Então, assim, essa pessoa te falaria que ela sabe que ela foi uma decepção em questão de sentimentos para você, né? Trazendo incerteza e detonando todo o planejamento que vocês aqui fizerem. Então, essa pessoa, eu vou te falar, o que ela cria dentro dela, o que ela cria, que ela vem criando dentro dela mesmo, que seja lenta, como Cavaleira de Ouros, é pedir aos céus aqui a renovação. Porque tem família aqui envolvida, teve um trelelê aqui sinistro, que envolveu outras pessoas. Então, essa pessoa sabe da sua lealdade. Só que você também sabe se priorizar. Se ela fez o que fez, traindo a sua confiança, né? E existe aqui um laço entre vocês que é além de vocês dois, e além de vocês um, era algo muito sólido, onde foi feito, sim, muitos planos, muitas coisas, pra, assim, sabe que assim, feito muitos planos, muitas coisas pra se jogar pela janela. A pessoa não mensurava o valor que você tinha dentro da relação de vocês. E aqui fala-se, o Rei de Copas fala de não esquecer, né? De não esquecer da noite pro dia. Não se esquece, não se apaga o amor de uma hora para outra. Uma pessoa que não apaga, uma pessoa que aqui fala muito de sentimentos compartilhados. E esse compartilhamento, ele pode estar também trazendo aqui a informação dessa pessoa passar a madrugada aqui, ó, olhando mensagens antigas de vocês, coisas antigas, fotos antigas. E hoje trazer o choro, o engasgo na garganta. Não é uma pessoa de tudo ruim aqui, mas é uma pessoa que vacilou feio. Vacilou feio com você. Vamos lá. O que essa pessoa pensa dele ou dela na situação ocorrida, no que aconteceu? O que ela pensa? Nossa Senhora, 10 de espadas. Que ela se afundou nesse 10 de espadas aqui, ó. Ela se afundar em águas escuras. O que ela pensa? Que ela trouxe o caos, o sofrimento. Olha aqui. Olha isso. O caos e o sofrimento. É assim que essa pessoa se sente. Se perdendo dentro de uma água. De uma água que não tem transparência nenhuma. Que essa pessoa abriu brecha, abriu a porta para o sofrimento. Que se ela tá vivendo essa atmosfera que não é nada boa, ela tem consciência que é dela. Que foi por alguma atitude que ela teve ou deixou de ter. E vem passando muito aborrecimento, sofre muito pela pessoa. Pode ser também você por ela e ela por você. E mais uma vez, se arrependeu de virar as costas. E aqui foi um fim que foi muito difícil. Muito difícil, tá? De você ter que remar contra a maré, remar para outro lado, tentando mudar o foco, tentando renascer de novo e tentando escrever um novo capítulo na sua vida.
Eu sinto que é como se você não tivesse o apoio. Pode ser dos familiares que estavam ali, sei lá, coisa assim, de comer na sua mesa, de estar do seu lado e você se sentir apunhalado pelas costas. Você é que foi, não só pelo ser amado, pelo ser de luz aqui, mas por outras pessoas que cercavam vocês. Então, assim, o que a pessoa pensa dele na situação ocorrida que ele é um bosta, né? Não bosta. Porque a vitória da mente sobre a ignorância. Teve uma ignorância aqui. Você ignorou alguma coisa. E hoje você está bem chateada, bem reclusa. Tentando se reinventar ou se reinventando mesmo. Deixa eu ver o que essa pessoa sente por você. O que essa pessoa sente por vocês, meus amores. Nem daquele 10 de copas ali, né? Cartinha da estrela. Eu farei que tem uma conexão aqui profunda. A cartinha da estrela é o que ela sente primeiro, que é saudade. É o sentir falta, sentir saudade, meus amores. A estrela sentir saudade daquilo que não está ao nosso alcance. É uma pessoa que hoje, não só hoje, hoje, no caso, sabe o que eu sinto? Essa leitura está muito forte, no sentido dessa pessoa ter virado à noite, tá? E hoje ela sentiu sua falta como ela sempre sente. Mas hoje, essa pessoa acordou de madrugada, tá? E sentiu sua falta muito mais intenso, muito mais intenso. Foi muito mais do que ela já está acostumada a sentir sua falta. Ela sentiu falta, foi muito forte. E pode ser que vocês também tenham sentido isso nessa noite anterior, ter acordado de madrugada e ter sentido saudade dessa pessoa fora do comum, sentindo mais intenso, muito mais intenso. Então aqui é como se doesse dentro dessa pessoa muito forte. Na madrugada, tem uma coisa de madrugada. Se por esses dias você. Peraí, meus amores, eu vou lhe dar só um pouquinho esse ventilador porque tá muito quente. Se você sentiu saudade dessa pessoa, e vou te falar, essa provavelmente você acordou de madrugada com a pessoa, foi a primeira pessoa, o primeiro pensamento, você sonhou com ela, você pode ter certeza que nesse exato momento que aconteceu isso, essa pessoa também estava sentindo a sua falta, tá? E assim, só que o que eu sinto, por isso que eu vejo aqui o repassando mensagens, é como se precisasse olhar uma foto sua, porque tem uma distância que ainda assim é possível lembrar do seu rosto aqui e tal. Mas assim, eu trazer o gostinho, trazer o seu gostinho. Por mais que não seja tão real, essa pessoa ela fica buscando um jeito de trazer você para dentro dos pensamentos dela. Porque é como se a lembrança ficasse cada dia mais distante. E o que aconteceu aqui não foi fácil, não. Não é que é irreversível, mas o obstáculo que ainda tem, sabe? Entre vocês. Porque essa pessoa, ela ainda cultiva a história de vocês dentro dela.
É isso que eu sinto. A pessoa que cultiva. É como assim, ó. Se a pessoa falaria pra você, estrela some, você sumiu, né? Você sumiu, essa pessoa quase não tem mais notícia sua. Então essa pessoa, ela vem aqui sentindo falta, sua falta ali, sabe? Perto dela. E às vezes nessa de madrugadas, quando ela tá deitada, aqui, ó, como 10 de espadas, se afogando e numa amargura, numa tristeza da saudade, ela se questiona, será que essa pessoa também lembra de mim? Será que eu ainda faço? Gente, aqui pode ser que vocês já tenham até seguido a vida de vocês. Pode ser que essa leitura esteja falando para alguém que tem um amor imenso dentro, mas que teve que seguir a vida, seguir adiante. Porque essa pessoa está muito deprimida. Muito deprimida. Tipo, de não estar sabendo muito o que você está fazendo, por onde você anda. Forte. Forte que a Canisbel que sente por vocês, meus amores. A estrela, saudade. Sente vontade de curar, sente vontade se pudesse, faria diferente. Eu sinto essa leitura aqui. O que imagina de você, já que tem uma coisa aqui de não estarem próximos, de não estarem falando? Que imagina? Eita, caíram duas. 6 de espadas e a força. Que você é uma pessoa muito forte. Que você é uma pessoa muito forte. E que, sim, tá vendo? Pegou a jangada, pegou o barquinho, olhou pro céu e seguiu em frente. Porque o 6 de espadas, ele traz seguir das costas, parar de se anular. Você ainda em busca, assim, o que imagina? Imagina o que de você? Que você tá indo em busca do que você quer, que você sabe agir, que você acha que essa pessoa não vale mais a pena, não vale a sua alegria. Então, assim, é o decidir ir embora, muito firme, com muita força. Muito firme e com muita força. Teve um desgaste. 6 de espadas fala de um desgaste, né, meus amores? Tipo, é você não se diminuindo pra caber numa família onde a pessoa não te tratou como prioridade, não te ouviu, não ouviu isso. Antes de você gritar, você falou. Então não valer a pena, por isso decidir ir embora. É tipo, eu vou embora, vou procurar onde me cabe. Eu não vou ser maltratada, nem ser domada por ninguém. É você querendo mudar realmente o fim de algo difícil aqui. Se retirando, tô falando, se retirando de lugares ruins. É isso que você fez aqui. Se retirou de lugares ruins. Deixa eu ver aqui. Se essa pessoa, o que ela percebe em volta e compara com você? O que ela percebe em... Eita. Rainha de paus. E você foca. Porque a rainha de paus é foca. Não tem ninguém igual a você. Você é a pessoa, já tô falando desde o início, você não é a pessoa que baixa a cabeça para qualquer coisa. Ainda mais quando você está na razão, quando você está certa. Então, assim, você é uma pessoa muito pra frente. E que ninguém vai ser agressivo, hostil com você. Não. Tá?
Você tem uma personalidade forte. E o que essa pessoa percebe em volta? Que você foi muito honesta, que você não faz as coisas por impulso, que você é autossuficiente, que você tem um poder pessoal muito grande. Então, aqui é uma admiração enorme que essa pessoa tem por você ser essa pessoa séria, essa pessoa madura, essa pessoa organizada, porque, pelo jeito, a vida dessa pessoa deve ter desandado. Desandado. Deve estar desorganizada. Não tem organização aqui na vida dessa pessoa. E vai ver que ele convive com pessoas que esperam as coisas caírem do céu. E você não é esse tipo de pessoa. Que a Rainha de Paus falou isso. Então, uma comparação que ele faz é que as pessoas que hoje cercam, né, que cercam ele ou ela aqui, são pessoas que esperam as coisas cair do céu. E você não. O que essa pessoa acordou, não, essa pessoa acordou pra vida, essa pessoa acordou pra vida. 4 de espadas, meus amores. É uma pessoa que acordou sim, porque se a gente pergunta de se acordar, por mais que tenha perdido tempo demais, é uma pessoa que vem se afastando e reavaliando tudo que vem acontecendo na vida dela. Né? Aqui, o 4 de espadas, ele fala disso, de se afastar e de rever, né, as coisas, ter um olhar diferente para as coisas. Olha aqui. Mas, assim, não estando bem, né? Tem que tomar na cabeça. Então, aqui, é uma pessoa que traz um isolamento voluntário. Voluntário. E eu não sei o que houve, que além de não estar bem, é uma pessoa que traz aqui tendo problemas de saúde. Uma pessoa que sabe que você não vai. Aqui, ó, a rainha de paus e 4 de espadas, você não vai dar o primeiro passo. Você não vai dar. Então é alguém que vem reavaliando toda a situação, refletindo sobre tudo. Por quê? Não teve uma grande mudança da parte dela antes, por isso que eu sinto que você, tipo, falou, vou ficar na minha. Assim, eu não vou mais perder tempo. Não vou. E essa pessoa fica idealizando, passando na mente dela, como seria se ela tivesse se posicionado de forma diferente. Como seria? Ai, meu Deus. Essa pessoa abriu realmente os olhos para o que aconteceu. 8 de ouros, sim. Olha, você vê que é um livro aberto. Aqui, o 8 de ouros. Então, assim, essa pessoa, ela abriu os olhos, porque pra gente ler um livro, a gente tem que estar de olhos abertos, né? Para fazer essa leitura, a não ser que leia, eu não sei, aquela. Esqueci, quando é claro que você passa a mão, esqueci o nome agora, não me vem na cabeça. Mas, para ler o livro, você tem que estar atento, você tem que ver, ter percepção, né? E entender também. Então, assim, o 8 de ouros, né? Abriu os olhos para o que aconteceu, com certeza. Porque o 8 de ouros fala do progredir. Não, progredir. Fala também traz nota de ter se empenhado em algo que traz uma fadiga hoje. Ter se esforçado em algo que trouxe, de uma certa forma, uma falência.
apostou no que não deveria apostar e reconhece que não se dedicou onde deveria ter se dedicado. É isso. Então, abriu os olhos, sim. Abriu. Vamos lá. Que posição essa pessoa gostaria de tomar? Que posição ela gostaria de tomar? Então, meus amores. Que posição ela gostaria de tomar? 5 de copas. De falar do arrependimento dela. O 5 de copas, ele vai falar aqui pra gente do remorso. Então, assim, um posicionamento que essa pessoa, que passa na cabeça dela, é de trazer um pedido de desculpa, né? Trazer um pedido de desculpa, o posicionamento de falar, eu gostaria de me reconciliar com você. Eu me arrependo. Eu choro. Eu trago angústia no meu coração. É assim, é o chorar pelo que perdeu. E perdeu uma rainha de paus. Já você é homem ou mulher, é energia. Uma pessoa que é pau pra toda a obra. Ela iria falar tudo o que ela vem sentindo. Que ela esconde. Tudo que ela vem sentindo. Fala que também pra te perguntar se você perdeu as esperanças no relacionamento. Que atitude, espiritualidade, no futuro próximo pode esperar dessa pessoa? Que atitude? Que atitude, por favor? Vai ter atitude no futuro próximo? Lembrando que cada um tá num tempo diferente. Lembrando que é uma leitura coletiva. Que atitude? Que atitude, espiritualidade, por favor? Eita, virou uma aqui, vamos lá. 4 de ouros, meus amores. Como é que eu vou dizer? 4 de ouros, você sabe que é alguém numa estagnação. Então, assim, eu fecho essa leitura falando de alguém que sofre, mas alguém que ainda está preso a algo. Está preso. E alguém que passa nos pensamentos, remói, sofre e tudo mais. E eu acredito que muitos de vocês já estejam vivendo claro que não são todos, mas já vivendo um relacionamento, já tem entrado dentro de um relacionamento, e essa pessoa traz um medo tão grande de ficar sozinho, porque com você tinha acolhimento, tinha proteção. E aqui o 5 de copas traz uma questão de ciúme, essa pessoa enciumada pela vida que você está vivendo, e não é do lado dela. Ou, de repente, você está até melhor, numa situação financeira melhor. E ela vem tendo prejuízos, né? Eu sei que tem uma mudança que aconteceu aqui na sua vida, que para você foi muito positiva. E essa pessoa, ela não se dobra. Ela não quer se dobrar, então ela não se abre emocionalmente. E aqui é pelo medo, tá? Pelo medo. Isso não é uma sentença, porque tudo pode mudar se na energia da agora. O que eu posso te dizer aqui, atitude, eu vejo uma pessoa ainda parada, estagnada. 4, 4. Uma pessoa ainda parada, uma pessoa ainda estagnada, né? Só que uma pessoa que precisava ter coragem. Só que uma pessoa que deixa que outras pessoas influenciem na vida dela. E aí ela acaba não se esforçando para fazer o que ela deveria fazer. É isso que eu sinto. E aqui é como se ela
de repente tivesse, sei lá, ela tivesse cumprindo uma palavra, mesmo que ela sofra. Se ela falou assim, eu não vou nunca mais te procurar. Então, assim, o orgulho trava dessa pessoa, porque ela tá cumprindo ali o que ela falou, né? Cumprindo o que ela disse. E esse 5 de copas, como eu falo, precisa romper e se libertar desses pensamentos que aprisionam. Aqui, domar a fera do orgulho, do ego. Mas uma boa parte de vocês já seguiram uma vida diferente. Já estão em outras situações. Meus amores, gratidão. Deixa eu pegar uma mensagem para vocês aqui. Gratidão por estarem aqui comigo, gratidão pela paciência com a Bia, gratidão pelo carinho, pelo amor. Sintam-se aí abraçados, sintam-se aí beijados por mim. Vocês são incríveis demais. Deixa eu pegar uma mensagem aqui. O que eu vou falar aqui pra vocês? É alguém que vem sofrendo, mas é alguém que, tipo, é como vai pelo ego, pelo orgulho, vão honrar a minha palavra que eu disse que eu não vou mais atrás e fica agarrado nesse orgulho, agarrado nessa teimosia, entendeu? Agarrado a algo que tipo, não leva a lugar nenhum, né? Não leva e só vai retardando o que deveria ser resolvido e bem rápido, né? Como assim, os segundos vão passando lentamente para essa pessoa. E à noite ela fica assim, ó. À noite ela fica repassando. Tem a noite aqui, madrugada. E o relógio e a hora não passa. Ou essa pessoa vê a hora passando e não consegue dormir. Sabe, tem assim, retém o que sente. E vou te enganar, não, tem medo de que assim, que você se perca dela para sempre. Vamos lá. Uma mensagem para vocês. Meus amores, lembrando, não é uma sentença. Essa energia tá agora, a energia muda o tempo todo. Sentimento a gente já sabe que essa pessoa traz aqui, né? Acorda de madrugada para olhar foto, olhar mensagens trocadas, né? Alguém que sente sua falta, sente saudade. Vida. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. Assim como tudo muda, eu farei de mudança. Assim como tudo muda, podemos sempre recomeçar, sabendo aceitar tudo que nos cerca. Tira um print aí para vocês, olha. Vê se foca. Tá focando? Tira um print aí. E medita nessa palavra, tá bom? É isso. Essa pessoa precisa estar disposta a se livrar do apego, do orgulho, do ego, da teimosia, porque o pato de ouves fala da teimosia. Tá bom, meus amores? Porque ela tá assim, ó, exatamente assim. Beijos. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.